Olá, queridos, graça e paz. Essa é a nossa série Criando a Sua Semana. E para mim é um motivo de muito orgulho e de muita alegria poder compartilhar essas verdades maravilhosas com vocês. Antes de nós começarmos o nosso quarto dia, eu quero ler para você algo que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 19, diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Queridos, isso nos traz a verdade, a revelação do que Paulo está falando, de que desde a criação, ou até mesmo observando a criação, nós podemos conhecer atributos divinos de Deus, princípios maravilhosos e poderosos que podemos trazer para a nossa vida na prática hoje. No primeiro dia nós falamos sobre o mundo está em trevas, haver escuridão, a terra está sem forma e vazia, e Deus falar com o caos. E nós estamos falando sobre a grande maravilhosa bênção que é nós podermos liberar uma palavra no reino do Espírito. Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, e nós possuímos a fé do tipo de Deus. No segundo dia nós falamos sobre separação entre águas e águas. E assim como as Escrituras fazem uma analogia, uma comparação das águas com o Espírito Santo, nós também fizemos essa analogia e falamos um pouco sobre o ministério do Espírito, que habita em nós e que nos unge, nos capacita para realizarmos obras ainda maiores. No terceiro dia, nós falamos sobre o poder multiplicador da semente e como Deus criou a natureza para multiplicar-se. E nós falamos sobre a grande lei da semeadura e da colheita em nossas vidas. Hoje, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 14, sobre o quarto dia, nós estamos falando o seguinte: Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares para firmamento no céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu creio que Deus estava desde o início trazendo para o homem a capacidade de enxergar governo, organização em sua criação. Deus estava dando aos homens a capacidade de olharem para aquilo que foi criado e de poderem ver atributos divinos de Deus, assim como nós lemos. Algo que é muito interessante é a palavra governo. Deus criou luzeiros e os colocou para governar. O que isso nos diz? Que é possível o homem enxergar governo, enxergar autoridade, enxergar organização na criação de Deus. Isso é algo muito importante, queridos, porque a Bíblia começa a falar nesse texto sobre um sistema hierárquico. Exatamente isso, um sistema de hierarquia. Deus fala o sol como luzeiro maior, a lua como luzeiro menor, e os dois para governarem. É claro que isso pode estar trazendo para você a ideia de algo muito interessante, e sim, nós podemos comparar isso à família, podemos comparar isso ao sistema de hierarquia, a coisas, ao governo que nós estamos
firmados nele, estabelecendo ao reino dos céus. Muitas coisas nós podemos comparar, mas eu quero falar com você aquilo que Paulo diz no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Queridos, isso é algo tão bom, isso é algo tão maravilhoso, esse sistema de hierarquia, e saber que, em primeiro lugar, diante do Senhor, não existe diferença de importância. Todos nós temos a mesma importância perante Deus. Mas Deus criou o sistema de hierarquia para que haja organização, governo em toda a sua criação, inclusive no lar, que eu creio seja a maior fotografia do que é os céus. Aquilo que Deus criou como algo tão maravilhoso, nos céus nós temos aqui na terra um pedacinho que se chama a família de Deus. Mas olha só que coisa interessante. Paulo está dizendo que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da sua igreja, ou seja, existe sim um sistema de hierarquia em que todos nós estamos incutidos nele. Não tem como fugir disso, queridos. Cada um de nós, sejamos filhos, pais, seja pastores, sejam autoridades, de qualquer forma, você é uma autoridade e está debaixo de autoridade. Agora, o importante é saber que você só poderá governar se você também estiver sendo governado. Isso é algo maravilhoso, ou a sua autoridade só terá sentido e eficácia se você também estiver debaixo de uma autoridade. Isso é algo tão sério e tão importante, irmãos. No livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 2, Paulo diz assim: honra ao teu pai e à tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então vamos lá. Nós temos a Cristo como cabeça da igreja, temos a Cristo como cabeça do homem, o homem nós temos como cabeça da mulher, e agora nós vemos Paulo trazendo uma orientação que estava escrito desde a velha aliança, para que os filhos se sujeitassem, tivessem os seus pais como cabeça. Olha que sistema maravilhoso e poderoso que Deus criou. A família é sim, irmãos, uma grande fotografia da bondade de Deus aqui nessa terra. Uma outra esfera de ação sobre hierarquia, sobre esse sistema de governo, se encontra em Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, que diz assim: obedeçam os seus pastores e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse texto é algo muito interessante, irmãos, e fala sobre muito mais do que aquilo que nós temos visto hoje na grande maioria das igrejas ou na grande maioria do povo de Deus. As pessoas têm simplesmente visitado igrejas e não tem havido um comprometimento real, sincero e verdadeiro, e eu diria até mesmo profundo. Congregar é muito mais do que visitar igrejas. Você precisa fazer parte. Ser igreja é estar mergulhado no corpo e sujeitar-se às autoridades. Ser igreja é ter uma autoridade pastoral sobre a sua vida, assim como os pastores estão debaixo da autoridade de Jesus. E é algo muito interessante, queridos, observar aquilo que o texto nos diz, que eles, os pastores, darão conta pelas suas ovelhas. Isso é algo muito sério no reino do Espírito, e você, que também é ovelha, assim como eu, deve estar considerando
a voz do seu pastor. Algo que é muito interessante também, queridos, é aquilo que a palavra nos fala em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13. Diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Ou seja, queridos, se existe uma punição por parte das autoridades governamentais para aqueles que praticam o mal, eles estão apenas obedecendo ao Senhor. Ele também fala no versículo 3, ao qual nós já lemos: esteja sujeito às autoridades governamentais, porque elas foram instituídas pelo Senhor, seja ao rei, e nós sabemos que nós vivemos num sistema capitalismo, um sistema de democracia, onde nós elegemos um presidente. E trazendo para o nosso sistema de governo, o apóstolo Pedro está falando, irmãos, que nós devemos sim nos sujeitar ao nosso presidente e a todos os governantes. Isso é algo muito importante. Eu diria não somente se sujeitar, mas honrar, num sentido de considerar aquilo que é falado por eles, porque eles também prestam contas ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 13, nos diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E é claro, queridos, que nós que elegemos os governantes, mas a autoridade que está sobre os seus lombos veio de Deus. E eu quero poder orar por você um pouco sobre eles, ou um pouco sobre os nossos governantes. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque a autoridade, o sistema de hierarquia foi criado pelo Senhor para que haja ordem. E assim como o apóstolo Paulo nos ensina, nós oramos pelo nosso presidente, oramos pelo nosso governo, para que eles recebam orientações divinas em manter a paz, em manter a ordem, para que tudo possa estar, Senhor, em perfeita organização, assim como está no teu coração, Senhor. O teu desejo, assim como a tua vontade é feita nos céus, que ela seja estabelecida aqui na terra. E nós que somos a tua igreja, que possamos verdadeiramente ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Eu te agradeço, Senhor, por essa verdade sendo estabelecida nos nossos corações e havendo, Senhor, uma grande alegria em se sujeitar às nossas autoridades, como também alegria em poder governar. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade, no nome de Jesus. Querido, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu convido você a clicar no botão inscreve-se e nos ajudar, nos auxiliar a continuar pregando o Evangelho. Seja abençoado na prática da palavra.